Bom, queridos, muito bom estar aqui com vocês, bom ver a casa cheia, bom voltar de férias, bom dia a todos. A gente viajou de férias, eu e a Cláudia, eu tive aqui no dia 29 de dezembro, eu acho, falando que eu ia sair de férias. Mas eu vi aqui os avisos, Semana Key Display, tudo que a igreja já está fazendo. Eu quero dar uma notícia, não espere a Conf para começar, tá bom? O ano já começou, queridos, e eu creio que o Espírito Santo vai falar com você nessa manhã e ele vai despertar algo no seu coração. É para isso que eu creio que Deus separou essa palavra. E de fato, quantos podem louvar a Deus pela igreja? Não a CCC, mas a igreja. A CCC também, mas a igreja de Cristo. A igreja de Cristo é linda, queridos. A gente esteve no Uruguai, né? Viajando, eu tive o prazer de estar lá com o pastor Beto, a pastora Cris, que são amigos, até tive que pregar nas minhas férias, mas como eu não prego muito, então nas férias dá para pregar também. E também depois de ter esse tempo na igreja, que foi muito abençoador, a gente fez lá turismo e acabou indo para Buenos Aires também, e lá a gente foi numa igreja, porque crente, quando está de férias, às vezes acha umas igrejas para ir, né? Então, a gente foi na igreja do pastor Rodolfo e da pastora Ana. O Rodolfo é filho da pastora Cecília. Todo mundo conhece a pastora Cecília? Então, a pastora Cecília tem um filho que mora nos Estados Unidos e tem um filho que mora na Argentina, em Buenos Aires, e eles pastoreiam uma igreja lá. Queridos, que culto maravilhoso. Eu entrei lá, ninguém me conhecia. Eu não sabia cantar as músicas em espanhol, mas tinha uma presença de Deus gostosa. Eu estava calmo, não ia falar nada, né? E eu pude desfrutar da presença de Deus e ver como a igreja continua crescendo, como a igreja continua se fortalecendo. Amém? Queridos, nessa manhã eu quero falar com vocês sobre 4 decisões e eu quero... O slide está errado, eu passei o slide. Sobre 4 decisões. E eu quero ler com vocês um texto em Hebreus. Quantos lembram no dia 29 que eu falei sobre Hebreus aqui? E eu dei uma tarefa de casa para vocês lerem o capítulo 11 de Hebreus. E depois nós entramos ali no capítulo 12 de Hebreus. E agora eu quero dar um passo para trás e falar um pouco sobre Hebreus 10. E nós vamos falar do versículo 19 até o versículo 39. E de fato eu creio que Deus vai despertar a igreja nessa manhã. Eu estou com fogo dentro de mim, queridos. Eu já perguntei se o ar-condicionado está ligado, já fui lá atrás, já lavei meu rosto, mas eu continuo queimando. Espero que seja do Senhor. Amém? Eu creio que Deus vai falar ao seu coração nessa manhã, então eu só estou enrolando para eles colocarem, ótimo, é o primeiro, não esse. Então o título da minha mensagem são 4 decisões. E nós vamos ler o livro de Hebreus do capítulo 10, do versículo 19 até o 39. Eu vou ler aqui na tradução Almeida do século 21. Então você pode acompanhar na sua Bíblia. Quantos trouxeram a sua Bíblia para a igreja? Amém? É isso aí, queridos. Traga a sua Bíblia. Se você tem um celular, cuidado que o inimigo bate a porta. Não olhe o WhatsApp, não olhe o aplicativo do banco. Fique apenas com o aplicativo da Bíblia, tá bom? Então vamos ler. Versículo 19. Portanto, irmãos, tendo coragem para entrar no lugar santíssimo por meio do sangue de Jesus, pelo novo e vivo acesso que ele nos abriu através do véu, isso é, do seu corpo, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com o coração sincero, com plena certeza da fé, com o coração purificado da má consciência e tendo o corpo lavado com água limpa. Sem vacilar, mantenhamos inabalável a confissão da nossa esperança, pois quem fez a promessa é fiel. 24. Pensemos em como nos estimular uns aos outros ao amor e às boas obras. Não abandonemos a prática de nos reunir como é costume de alguns, mas pelo contrário, animemo-nos uns aos outros, quanto mais vedes que o dia
se aproxima. 26. Se continuarmos intencionalmente no pecado, depois de receber o pleno conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados, mas uma terrível expectativa de juízo e um fogo ardente que destruirá os adversários. Quando alguém rejeita a lei de Moisés, morre sem misericórdia pela palavra de 2 ou 3 testemunhas. Imaginai quanto maior castigo merecerá quem insultou o Filho de Deus, que tratou como profano o sangue da aliança, pelo qual foi santificado e afrontou o Espírito da graça? Pois conhecemos aquele que disse: minha é a vingança, eu retribuirei, e outra vez o Senhor julgará o seu povo. Coisa terrível é cair nas mãos do Deus vivo. 32. Porém, lembrai-vos dos primeiros dias em que, depois de serdes iluminados, suportastes um grande desafio de sofrimento. Algumas vezes fostes expostos publicamente a ofensas e a perseguições, e outras vezes vos associastes aos que assim foram tratados. Pois não só vos compadecestes dos que estavam nas prisões, mas também aceitaste com alegria o confisco dos próprios bens, sabendo que tendes a posse de algo melhor e permanente. Portanto, não joguem fora a confiança, a vossa confiança. Ela vos trará grande recompensa, porque necessitais de perseverança para que alcanceis a promessa, depois de haverdes feito a vontade de Deus. Pois aquele que virá dentro em breve e não tardará, mas o meu justo viverá pela fé. Se recuar, a minha alma não se agrada dele. Nós, porém, não somos dos que recuam para a destruição, mas sim dos que creem para a preservação da vida. Amém? Queridos, fecha os seus olhos, abra suas mãos, vamos orar. Deus, em nome de Jesus, Pai, nessa manhã, Deus, nós abrimos nosso coração à sua palavra, Deus. Nós queremos que a sua palavra, Deus, é viva, é eficaz, Senhor. A sua palavra é apta para instruir, Senhor Deus. Deus, e nós oramos contra tudo que atrapalha, Deus, o seu povo de receber a sua palavra nessa manhã. Deus, abrimos nosso coração como uma terra preparada para receber essa semente, que essa semente produza fruto na nossa vida e fruto que permaneça. Nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Queridos, nós precisamos lembrar sempre, quando a gente lê um texto na Bíblia, para quem esse livro foi escrito. E quando a gente lê o livro de Hebreus, nós precisamos ter em mente que ele foi um livro escrito para os judeus, quer dizer, crentes judeus que tinham se convertido a Cristo. Então eram judeus, tinham se convertido a Cristo, e a Bíblia fala que eles estavam sob perseguição, sobre uma perseguição severa, né? Então a gente leu aqui o texto que fala que pessoas estavam sendo presas, perdendo suas posses. Então, através dessa perseguição e debaixo dessa perseguição, debaixo dessa pressão que eles estavam sofrendo, alguns deles estavam voltando ao judaísmo, eles estavam sendo tentados a voltar ao judaísmo, a esquecer então de Cristo, e a Bíblia chama isso de apostasia. Então eles estavam abandonando a sua fé em Cristo. Esse livro também, ele ressalta, eu gosto muito quando a gente vai pregar, normalmente o pastor fica em dúvida, principalmente os pastores sem experiência. Mas será que é isso que eu tenho que pregar? E fica durante a semana ali batalhando, é isso que Deus quer falar, mas está falando comigo, quer falar com a igreja. E é tão gostoso quando a gente chega aqui no louvor e o dirigente do louvor começa a cantar aquilo que vai ser pregado, né? Então nós cantamos só sobre Jesus nessa manhã. Quantos perceberam isso? E o meu coração foi se enchendo de esperança. Eu creio que é isso que nós temos que falar nessa manhã. E de fato, o livro de Hebreus, ele ressalta a superioridade de Cristo. Na verdade, o livro de Hebreus, ele explica o término do judaísmo. E ele fala, né, e ele coloca Jesus numa posição superior aos anjos, superior a Moisés, superior aos profetas, superior a Josué, superior a Arão. Na verdade, ele diz que Jesus é o sacerdote perfeito. De fato, Jesus é o sacerdote perfeito que promoveu o sacrifício perfeito. Ele deu a sua própria vida por nós. Amém? Então, esse é o contexto do livro de Hebreus. Na verdade, o livro de Hebreus também é o livro do Novo Testamento que mais cita
o Antigo Testamento. O livro de Hebreus, queridos, explica para um judeu em profundidade o Antigo Testamento. Explica que os rituais, que a lei, tudo aquilo que eles faziam apontavam para uma pessoa, e essa pessoa é Cristo. Alguns teólogos dividem o livro de Hebreus em duas grandes partes. A primeira parte, lá do capítulo 1, e ele vem aqui até o capítulo 10, o versículo 18, antes do que a gente leu, e os teólogos falam que essa é a parte doutrinária, como se fosse a teoria do livro. E a partir do versículo 19, que nós lemos hoje, até o final, que é o capítulo 13, versículo 25, é a parte prática do livro. Então, se você quiser ler, esse livro é fantástico, ele é difícil, mas compra lá um dicionário bíblico, eu sempre falo isso. Compra lá um dicionário bíblico, hoje a internet ajuda muito, né? Peguem referências, não peguem qualquer referência também, porque às vezes a internet atrapalha, tá bom? Mas estude esse livro porque você vai ser tremendamente abençoado. Então nós estamos começando aqui, que segundo alguns teólogos, inicia a parte prática do livro, e nessa manhã nós queremos caminhar por esse texto, como a gente já leu, e eu quero que a gente em conjunto identifique 4 decisões práticas que nós temos que tomar na nossa vida com Deus. Amém? Estão comigo? Então nós temos aqui 4 decisões práticas a tomar na nossa vida. A primeira decisão, queridos, nós vamos ler o texto de 19 a 23, decida andar na presença de Deus. Então, se você está anotando, agora está certo, né? Decida andar na presença de Deus. Versículo 19 fala assim: portanto, irmãos, tendo coragem para entrar no lugar santíssimo por meio do sangue de Jesus. O autor fala assim: tenha coragem de entrar nesse lugar. Lembrando que os judeus, né, o templo, todos sabem que tinha um lugar santo e tinha um lugar santíssimo. No lugar santíssimo era dividido por um véu, uma pessoa só podia entrar lá uma vez por ano, que era o sumo sacerdote. Então, me imagino o contraste para esse povo que vivia numa velha dispensação, que eles apresentavam os pecados, traziam os animais para serem sacrificados em função dos seus pecados, aguardavam isso uma vez por ano, e uma pessoa só, uma vez por ano, podia entrar nesse lugar, que é o Santíssimo, que é a presença de Deus. Agora a nova dispensação está falando assim: tenha coragem, você pode entrar nesse lugar. Não é mais uma pessoa que pode, você pode entrar nesse lugar através do sacrifício de Cristo. Amém? Pelo novo e vivo acesso que ele nos abriu através do véu, isso é o seu corpo, tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Queridos, nós temos esse novo e vivo caminho. Como a gente disse, e vocês sabem, a gente leu, quando Jesus morreu na cruz, o véu do templo foi rasgado de baixo a cima, de cima a baixo. De baixo a cima não, de cima a baixo. E o que aconteceu? Esse caminho foi aberto. Nós não dependemos mais de um ritual, nós não dependemos mais de uma liturgia, nós não dependemos mais de uma cerimônia. Nós temos acesso, porque quem deu esse acesso a nós é Cristo. Amém? O acesso é a pessoa de Jesus. Jesus disse: eu sou o caminho para a presença de Deus. Jesus é o caminho. Nós não dependemos de mais ninguém. Temos um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Cristo, queridos, é esse sacerdote. O livro de Hebreus explica o que Jesus está fazendo no céu. Então, alguns teólogos também falam que Hebreus é o 5º evangelho, e que os primeiros evangelhos falavam sobre a vida e a obra de Jesus, e Hebreus fala sobre o ministério de Jesus depois da cruz, aquilo que ele está fazendo no céu. A Bíblia diz que Jesus está sentado à destra de Deus, e ele é o nosso sumo sacerdote, ele intercede por nós dia e noite. Se a gente voltar no livro de Hebreus e ver ali no capítulo 4, ele fala: temos um sumo sacerdote que pode se compadecer das nossas fraquezas. Jesus está no céu e nós temos acesso a esse sacerdote que está sobre a casa de Deus.
No versículo 22 diz: aproximemo-nos com coração sincero e com plena certeza da fé, com o coração purificado da má consciência e tendo seu corpo lavado com água limpa. Sem vacilar, mantenhamos inabalável a confissão da nossa esperança, pois quem fez a promessa é fiel. Queridos, nós podemos entrar nesse lugar sempre, todos os dias, todas as horas, com o coração sincero e com fé. Amém? Queridos, isso precisa despertar a gente. Queridos, não espere. Se você pisou na bola, como eu piso na bola todos os dias, não espere o culto de domingo. É isso que a Bíblia está dizendo. Não espera você encontrar o seu líder de célula. Entra na presença de Deus e abra o coração para Ele. Fale para Ele a sua fraqueza. Fala para Ele a sua dificuldade. Você tem Jesus intercedendo por você. Amém? Queridos, de fato, nós como cristãos, nós precisamos praticar a nossa vida com Deus. Uma das disciplinas espirituais é a gente orar e ler a Bíblia. E é através da oração e da leitura da Bíblia que nós entramos na presença de Deus. E eu não estou falando para a gente negligenciar isso. Eu estou querendo despertar o nosso coração para que sempre que nós precisamos, nós podemos acessar a presença de Deus. Amém? Eu, durante muito tempo, queridos, tive uma vida profissional que eu fazia muitas viagens. E eu posso dizer que naqueles tempos, os melhores momentos que eu tive com Deus foi no aeroporto, foi dentro do avião, foi dirigindo um carro, foi num hotel. Não foi da maneira bonita e perfeita. Hoje eu consigo acordar cedo, antes da minha mulher, porque ela me faz perguntas logo de manhã. É só para distrair eu tomar água. Mas eu consigo, não todos os dias, mas eu consigo acordar antes ou acordar depois que ela saiu. E eu consigo sentar na cadeira, abrir minha Bíblia, ter um tempo com Deus, ler a palavra, ficar em silêncio, pensar nas coisas. A Bíblia instrui o homem. Queridos, quantos são homens casados aqui? Só a Bíblia consegue ensinar a gente. É só comigo? É só a Bíblia que consegue ensinar a gente. O pastor fala, a mulher fala, o líder de célula fala, às vezes o filho fala, você não ouve. Eu vou falar, eu não ouço. Mas quando a Bíblia fala, Jesus fala através da sua palavra, eu falo, mas não é mesmo? Estou mentindo? Isso é mentira. Não posso falar, é só comigo que acontece? Não posso falar assim. Estou fazendo errado. Tenho que mudar minha postura no trabalho. É através desse relacionamento com a palavra de Deus. E eu não estou falando para a gente negligenciar isso. Eu quero despertar você. Decida entrar na presença de Deus todos os momentos que você precisa, em nome de Jesus. Amém? 2025, queridos, não espera a conf para começar. Entra na presença de Deus, conversa com Ele no trânsito. Quantas vezes eu dirigi, queridos, para Santa Catarina de carro, gritando, chorando, louvando. Parecia um louco. E, de fato, estou perto. Mas era um lugar da presença de Deus. Eu entrava, eu falava dos meus medos, das minhas angústias, das minhas dificuldades, das minhas fraquezas, dos meus pecados. A presença de Deus está disponível. O lugar santo está disponível. Tenhamos ousadia para decidir entrar na presença de Deus todos os dias desse ano. Amém? Amém, queridos. Essa é a primeira decisão. A segunda decisão é decida viver em comunhão com os irmãos. Aqui vai pegar. Versículo 24 fala, pensemos em como nos estimular uns aos outros ao amor e às boas obras. Queridos, amor é a marca do cristão, certo? Jesus diz em João 13:35, com isso saberão que vocês são meus discípulos, se amarem uns aos outros. Então já partimos dessa base. Se você não ama o seu irmão, você não pode ser chamado de discípulo de Deus, de Jesus. Aí já todo mundo começou a olhar. Paulo também fala de 3 virtudes fundamentais do cristianismo. Lá no finalzinho de 1 Coríntios 13, Paulo fala assim permanecem agora esses três, a fé, a esperança e o amor, e o maior deles, porém, é o amor. Você já pensou, queridos, que o amor
ele vai durar a eternidade inteira? Paulo está falando da fé, da esperança e do amor. Na eternidade a gente vai precisar de fé? Não. A fé é para esse tempo, para essa vida. A esperança, nós vamos precisar de esperança? Nossa esperança já vai ter cumprida. De fato, a Bíblia, a palavra de Deus, é para esse tempo. Então, queridos, aproveita o tempo que é hoje para você conhecer a palavra de Deus. Porque na eternidade você não vai precisar se relacionar com Deus através da palavra dele. Porque você vai ter acesso ao próprio Deus. Mas o amor vai continuar. Nós vamos continuar nos relacionando em amor. Já pensou nisso? Então o amor é a marca do cristão. A palavra amor é a marca do cristão. O versículo continua dizendo que nós fomos salvos para boas obras. Diz, pensemos como nos estimular uns aos outros ao amor e às boas obras. De fato, queridos, nós fomos salvos para as boas obras. Efésios 2, de 8 a 10 diz, porque pela graça sois salvos, por meio da fé, isso não vem de Deus, não vem de vós. Opa, vou ler de novo. Corta. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie, pois somos obra dele, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais de antemão preparou para que andássemos nela. Então, queridos, a salvação é pela graça. Salvação é um presente imerecido. Ninguém merece, certo? Salvação é pela graça, mediante a fé, para a prática de boas obras. O que a Bíblia diz é que, como nós recebemos algo que é imerecido, através da graça, a salvação, mediante a fé, exercemos fé para acessar esse lugar, a consequência da vida de um cristão deve ser boas obras. Então, se você não está praticando boas obras, e eu vou falar um pouco mais sobre isso, você de fato não está exercendo a consequência que a salvação trouxe na sua vida. A sua vida, a nossa vida, após a salvação, deve refletir aquilo que nós recebemos de Jesus através da prática das boas obras. Estão comigo aqui? E o versículo 25 fala, não abandonemos a prática de nos reunir como é costume de alguns. Queridos, vou falar uma verdade que ela é dolorida. Não tem como ser crente sem vir na igreja. Não tem. Tem até movimentos de pessoas que circundam as igrejas ou fizeram parte de igrejas, mas a palavra nos instrui que, e de fato, não tem como ser crente, não tem como ser cristão e não vir na igreja. Queridos, a nossa igreja não é perfeita. Quantos já perceberam? Você conhece uma igreja perfeita? Alguém conhece? Não conta pra gente, porque nós vamos pra lá e ela vai ficar imperfeita. Não dá o endereço. Por quê, queridos? Porque a igreja é feita de mim e de você. Nós somos a igreja e nós somos imperfeitos. Amém? A igreja é linda. Deus continua se movendo. Jesus cuida da sua igreja, mas a igreja é feita por homens e mulheres imperfeitos. Portanto, a comunidade cristã de Curitiba ou a igreja que você frequenta, se você está aqui nos visitando, ela não é perfeita. Você sabia que existem 59 versículos na Bíblia? Na verdade, 59 mandamentos recíprocos na Bíblia. Você sabe o que é um mandamento recíproco? É o que fala uns aos outros. 59. Então fala, amai uns aos outros, consolai uns aos outros, exortai uns aos outros, suportai uns aos outros, estimulai uns aos outros, orai uns pelos outros, chorai com os que choram. Nem sei se é, mas agora veio na minha cabeça. Depois os teólogos me ajudam. Queridos, mas de fato, Provérbios 27, 17 diz assim, assim como o ferro afia o ferro, o homem afia o seu companheiro. Então é na igreja que nós temos a oportunidade de exercer esses mandamentos, de praticar esse provérbio.
Está dizendo que, assim como uma amizade, ela atrita, uma amizade verdadeira, ela traz para fora de você aquilo que às vezes você não quer que tire. Uma amizade verdadeira, ela não é baseada apenas num elogio, certo? Em gentilezas, mas uma amizade verdadeira, comunhão verdadeira, andar com uma pessoa de verdade, compartilhar sua vida de verdade, ela traz desafios. E está dizendo, e esse versículo, o significado desse versículo fala que amigos verdadeiros desafiam, corrigem, incentivam o crescimento, assim como uma ferramenta afia a outra. Assim como uma ferramenta afia a outra para melhorar a sua funcionalidade. Olha para o seu irmão e fala assim: queridos, não seja uma faca cega. Os que estão casados, fala querida, né? Não seja uma faca cega. Você precisa do outro para se afiar. Você precisa do outro para se afiar. E é na igreja, queridos, que nós vamos praticar esses mandamentos recíprocos. Com quem que você vai praticar? Dá uma olhada para o lado. Para o outro, né? Todo mundo olha para a mulher, apaixonado de manhã, mas olha para o outro. Não é tão bonito assim. Mas é com o seu irmão que você vai praticar esse provérbio. É com o seu irmão que você vai praticar esses mandamentos recíprocos. Eu lembro uma vez, eu não lembro se eu já era o líder da célula, ou se a célula apenas se reunia na minha casa. Eu acho que se reunia na minha casa porque o pastor Francisco costumava fazer momentos de oração separado homens e mulheres. Então imagina a cena. A gente estava na célula, as meninas ficaram na sala, os homens foram para a cozinha, a gente foi orar depois da célula. E aí, pedidos de oração. E um menino ficou quieto. No final, ele falou: cara, eu queria que você orasse por mim. E de fato era um amigo. E ele falou assim: cara, tem uma mulher no meu trabalho que ela está ficando muito bonita. E ela está mexendo comigo. E eu, como um bom amigo, falei: vai e conta para sua esposa. E daí ele ficou parado na minha frente. E eu fiquei parado na frente dele. E ele falou assim: ela vai me matar. Eu falei: calma. Abre sua mão. Não, mas de fato eu falei: cara, tá bom, vem aqui. Dei um abraço nele. Falei: não morra, não fale nada. Orei com ele. Mas eu terminei dando uma raspadinha. Falei: cara, sabe qual é o seu desafio? Você chegar no lugar que se uma mulher mexe com você, você pode chegar em casa e contar para sua mulher. Ferro, com ferro se afia. Eu sei porque eu sou homem. Eu prefiro ficar, às vezes, tesoura cega. Sabe aquelas que vai mascando? Mas, queridos, é na igreja que a gente precisa exercer isso. Queridos, venha no culto. É gostoso assistir pela internet, não é? Às vezes. Eu não gosto, mas dizem que é gostoso. Eu tenho uma história até boa, sabe dessa? Vou contar essa história para vocês rirem um pouco. O pastor Luiz, durante a pandemia, pediu para eu fazer os dízimos no culto online. Então a gente vinha aqui, gravava, você assistia da sua casa. E eu vinha fazer os dízimos. E eu acordei naquele domingo muito empolgado, saí para corri, cheguei em casa, estava todo suado. Começou o louvor e eu ali assistindo o louvor. E aí, dízimos. Eu falei para a Cláudia na hora: meu Deus, eu tinha que estar fazendo os dízimos. Aí ela virou para mim e falou, igual o Guilherme falou: o pastor Luiz vai te matar. E aí, adivinha quem subiu para fazer os dízimos? Pastor Luiz. Eu falei: é hoje que a chinela canta. Mas depois eu pedi perdão e eu vim no segundo culto. Tomei banho, vesti uma roupa, vim no segundo culto, porque às vezes a gente gravava 2 cultos e fiz os dízimos. E ele deu risada, graças a Deus. Mas, queridos, venha no culto. O culto é feito para você. Eu não sei você, mas essa manhã tinha uma presença de Deus aqui muito especial no louvor. Tinha ou não tinha? Em casa eu não consigo sentir isso. Então venha no culto, frequente os cultos. Não dá nem para falar mal, nossa cadeira é macia, tem ar-condicionado, tem tapete, tem café. Não dá nem para falar: não, mas olha só, a cadeira está dura.
Queridos, venha no culto, participe disso. A sua vida pode ser mudada com um simples toque de Deus, com uma simples palavra no louvor, com um simples abraço de um irmão. Deus pode tocar a sua vida e mudar a sua vida. Amém? Queridos, participe de uma célula. Participar de uma célula não quer dizer frequentar uma célula, é participe de uma célula. Seja parte de uma célula. Mas, pastor, meu líder, ele não é um bom líder, ele não é perfeito. Não vai ser. Mas a célula está multiplicando e o líder que vai assumir, ele não tem experiência. Não vai ter. O dia que você for, você vai perceber. Não vai ter, mas participe de uma célula. Seja parte. Queridos, teve uma época, vou expor o Luciano, que a gente, eu quero te animar, o exemplo é para te animar. Eu tinha uma célula e o líder auxiliar da célula era o Luciano. E a célula era numa favela. E a gente se reunia com crianças. Eu não tenho jeito para criança, nem com os meus filhos. Eu falo para a Cláudia, ainda bem por ela, porque senão o Pedro com 19 anos estaria usando fralda. Eu sirvo para alguma coisa, mas criança não é muito a minha praia. Eu lembro que uma vez meu sobrinho foi lá em casa, tinha uma piscina, eu peguei ele e joguei na piscina. Puf! Joguei minha filha, pum, joguei meu filho, pum, joguei meu sobrinho, pum, e o moleque... Blá, 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 blá. Eu catei ele e falei, você não sabe nadar. Eu não tenho jeito com criança. E eu estava lá, nessa célula, liderando essas crianças, e o Luciano brincava de lutinha com elas. Eles eram muito abençoados com o líder auxiliar, pouco abençoados com os líderes. Só que, como era na favela, tinham também alguns adultos. E um dos adultos ia comigo de carona e ele era viciado em crack. Então, você não pode reclamar da sua célula a partir de hoje. E às vezes eu pegava esse rapaz que era viciado e ele estava tendo, tipo, umas maluquices. Porque ele tinha fumado crack. E a gente ia, eu ia dirigindo, ele ia do lado. E eu ia com ele e a gente chegava e ele ficava na célula. Às vezes ele ficava doidão a célula toda. Mas num dia, entrou um bêbado na célula. Então estava eu, o drogado, as crianças, o Luciano, e entrou um bêbado. E o bêbado queria participar da célula. E a hora ele falou, posso fazer uma pergunta? Eu falei, pode. E ele fez uma pergunta, não para mim, para o drogado. E o drogado se ofendeu. Ele falou, o que você está falando? E o Luciano falou, chega! Chega! Agora só o Alisson faz. Só o Alisson vai falar. Silêncio todo mundo. Ufa! E eu continuei a célula. Queridos, de fato, eu conto essa história, mas essa célula era um milagre. Nós recebemos aqui na igreja um rapaz que ele instalava, vou contar a história para você ver como Jesus é lindo, como Deus é bom. Ele instalava máquinas caça-níquel em bares. E esse menino se converteu. Um dia ele veio na reunião de jovens, entregou a arma dele num saco de pão. Falou, não quero mais andar armado. Me apresentou para o dono do bar. E nós começamos a fazer a célula nesse bar. Mas é o avivamento. E dessa célula do bar nós abrimos uma outra célula, que eram com as criancinhas da comunidade. Mas, queridos, essa família foi tocada, eles aceitaram Jesus, eles mudaram de vida, o bar fechou. Virou uma padaria. Amém? Queridos, é lindo, mas você precisa participar de uma célula. Se você fala assim, puxa, minha célula não é tão boa, lembra da minha. A minha era pior. O Luciano estava lá para separar as brigas. É pior, então não reclama, participa da sua célula. O seu líder é melhor do que eu garanto. Menos estranho, pelo menos, que o Luciano também. Participe da célula. Amém? Queridos, sirva nos ministérios. Queridos, tem coisa mais gostosa do que você servir a Deus através da sua vida? Tem.
Não tem. Agora, existe lobo solitário na igreja? O único é o cara que está lá atrás, fazendo sozinho ali na mesa de som, transmitindo isso pela internet. Mas ele não é solitário. Daqui a pouco vai chegar alguém lá do lado dele, vai conversar com ele, vai dar instrução. Não tem como fazer a obra de Deus de uma maneira solitária, sozinha. Fala amém. Não tem como. Não tem como. Você precisa do seu irmão do seu lado. E é o seu irmão que vai dar aquela raspadinha metal com metal. É normal. Uma outra história boa que aconteceu nessa célula foi o seguinte. Um dia eu saí da rede jovem e um menino dessas crianças que frequentava essa célula, que era filho do dono do bar. Estão comigo? É uma trama. Me ligou e ele falou assim, você precisa vir aqui. E atrás gritava, ele, por favor, venha rápido. E eu falei, meu Deus, o que está acontecendo? Ele, a minha irmã está endemoniada, venha rápido. Eu falei, tranquilo. Desliguei o telefone e liguei para o pastor Luiz. Eu frequentava a célula do pastor Luiz. Ué, fiz certo? E o pastor Luiz falou, vai lá. E eu falei para ele, pastor, o senhor não pode? Ele falou, não posso não. Vai lá. Eu falei, mas vou assim mesmo? Vai, convida o Francisco, vai com ele. Pastor Francisco. Eu tinha 24, 25 anos, recém-casado. Liguei para o pastor Francisco, que não era pastor também. Se fosse, a gente ficava mais corajoso. Falei, Chicão, eu preciso que você vá comigo naquela célula, tal. Era o meu amigo de célula, tá bom? Tem o líder, era o pastor Luiz, e eu tô aqui com o meu amigo da célula. Eu falei, cara, o pastor disse para você ir lá comigo. Aí eu usei a autoridade. Ele falou, não, tá bom, eu tô indo aí. Aí ele foi de carro, deixou a Mari junto com a Cláudia. Nós não tínhamos filhos, peguei o meu carro e fui. E a gente estava indo, orando em línguas, tal, tentando, né, se manter corajoso. E eu lembro que o cara ligava e aquela gritaria, e eu furei o sinal. A hora que eu furei o sinal, ele falou, o que você fez? Eu falei, o que eu fiz? Um olhou para o outro, o que eu fiz? Ele falou, você furou o sinal, você tá maluco. Eu falei, mas por que, maluco? Você tá pecando, nós vamos expulsar um demônio. Para o carro. Para o carro. Eu falei, tá bom, abre sua mão. Eu falei, abro. Falou, pede perdão. Pedi perdão. E aí eu fui sem furar o sinal, mas fui. Essa era a célula. Você não pode reclamar da célula. E aí, de fato, nós chegamos lá. E a história é muito engraçada, mas de fato nós chegamos, tal, estacionamos o carro, com muito medo. Né? Entramos no bar, passamos o bar, porque a casa ficava atrás do bar. E de fato aquela menina foi liberta. Graças a Deus. A gente até brinca, porque quando a gente estacionou o carro, apagou a luz, como era uma invasão, não tinha poste. Era tudo escuro. Então, a hora que a gente desligou o carro, ficou tudo escuro. E aquela luz assim, lá atrás, a do bar, a menina gritou, ele não! Aí a gente se encheu de coragem. E aí o pastor Francisco até falou, vai você na frente, porque você é o líder. Tá vendo? Amigos, queridos, o que eu estou contando tudo isso porque você não pode servir a Deus sozinho. Amém? Esse ponto aqui de Hebreus é não deixe de praticar o amor e as boas obras. Não deixe de se reunir. Não deixe de vir na igreja. Não deixe de participar de uma célula. Não deixe de servir um ministério. Ah, mas a pessoa do meu lado é uma pessoa meio xarope. Você também é. Eu não devia falar isso. É estranho. Você também é. Tem problema. Você também tem. Tem amigos na igreja, queridos. Amigos. Os meus melhores amigos são da igreja. Eu não falei que eu fui viajar e eu fui para Buenos Aires e encontrei o Rodolfo.
Rodolfo foi um amigo meu de adolescência. E aí tá lá ele na igreja, como pastor, pregando. Aí vem o filhinho dele, ele falou, já falei pro meu filho que você é o amigo mais maluco que eu já tive na minha vida. Eu falei, não fala isso pro menino. Amigo, a gente fica tempo sem se ver, tempo sem se falar, mas quando se vê, é amigo. Nós nos conhecemos na igreja, nós servimos a Deus juntos, nós fizemos muita coisa juntos. Tenha seus amigos na igreja. Os verdadeiros amigos, queridos, precisam compartilhar a mesma fé que você. Amém? Olha que experiência legal. Estou lembrando de várias experiências. Olha que experiência legal no final do ano. Minha mulher foi para a praia com a minha filha. Eu fiquei sozinho com o meu filho porque ele pegou final na faculdade. E algumas pessoas, os funcionários, os pastores, tiveram um evento de comunhão no Beto Carreiro. E eu ia sozinho no Beto Carreiro. Aí eu convidei o filho do Weber, o Weber do Vila Isabel, e o filho do Labareda, que é o outro filho da pastora Cecília. E fui eu, o filho do meu amigo e o filho do outro meu amigo para o Beto Carreiro juntos. São amigos. Amigos para a vida. A gente foi conversando, cantando, resgate, eu me sentindo jovem. Depois eles me fizeram lembrar que eu não era tão jovem assim. Versículo 25 fala, mas pelo contrário, animemo-nos uns aos outros quanto mais vedes que o dia se aproxima. Queridos, a palavra de Deus diz que nos últimos dias o amor de muitos se esfriaria. Nós estamos vivendo os últimos dias, então fala para o seu amigo, não deixa de vir na igreja. Mas vocês estão muito fracos, fala. Não deixa de vir na igreja, queridos, não desanima. Não desanima, irmão. Eu estou com você. Romanos 12:15 diz, alegrem-se com os que se alegram, chorem com os que choram. Ontem, queridos, um casal amigo nosso mudou de casa. E eu não queria ajudar na mudança, eu falei, eu levo o café. E aí eu falei, vai passar a mudança, no final da tarde eu levo o café. Mas de fato, uma alegria. A gente, Cláudia, muito melhor do que eu, comprou um bolo, comprou flor. Eu passei o café. E a gente foi lá tomar café com um casal de amigos que tinha mudado de casa. Chegamos lá, tinha só os irmãos da igreja. Uns como eu que só foram para comer. E outros que ajudaram o dia inteiro. Mas, queridos, esse mesmo irmão que nós estamos agora nos alegrando, na pandemia, a esposa dele foi internada, ficou na UTI. E eu lembro que um dia eu peguei meu carro, saí da minha casa, de máscara. Ele estava com Covid na casa dele, com 2 crianças, a mulher com Covid, internada na UTI. Imagina como que estava esse rapaz. E eu fui lá, eu falei, eu vou lá chorar com ele, porque eu não tenho nada para fazer. Chorais com os que choram. Se alegrem com os que se alegram. É na igreja que você vai experimentar isso. Eu lembro que quando o Pedro nasceu, meu filho tem 19 anos. Quando ele tinha 3 meses, ele ficou internado. Ele teve um problema no rim e ele foi internado. E pai de primeira viagem. Eu larguei a Cláudia no Hospital Pequeno Príncipe. Não tinha leito para internar ele. Ela ficou naquela antessala com uma cortininha sozinha. E aí chegou uma hora que a enfermeira falou, pai, você não pode mais ficar aqui, você tem que ir embora. Aí eu deixei a minha mulher chorando, meu filho doente, e eu fui andando para o carro chorando. E eu liguei para um amigo. Falei, cara, meu filho está no hospital, vem aí para minha casa. E ele saiu da casa dele, foi para minha casa e passou a noite comigo. Esse mesmo amigo, queridos, 19 anos depois, viajou com a gente agora para o Uruguai e para a Argentina. Nós dirigimos junto, cada um no seu carro, graças a Deus, 3.800 quilômetros. E nós dividimos ali 10, 12 dias compartilhando, rindo, né? Enfrentando engarrafamento, comendo, né? Às vezes dividindo o mesmo apartamento, a mesma casa. Amigos. Estão comigo? Deus está falando com alguns de vocês, certo? Queridos, decida viver em comunhão com os irmãos. Amém? Terceiro ponto, decida não retroceder. Hebreus 10, de 26 a 31. O versículo 26 fala, se continuarmos intencionalmente no pecado,
depois de receber o pleno conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados, mas uma terrível expectativa de juízo e um fogo ardente que destruirá os adversários. De novo, vamos lembrar, queridos, o autor aqui não está falando sobre pecados, sobre fraquezas. Esse mesmo autor falou ali um texto atrás e vai falar na frente que nós temos um sumo sacerdote. Nós temos alguém que a gente pode abrir as nossas fraquezas, os nossos pecados. Porque a Bíblia diz, em Hebreus mesmo, diz que Jesus em tudo foi tentado. Ele conhece como está na nossa pele. O que está falando aqui sobre apostasia. Apostasia é você abandonar a fé. É chegar num ponto que você fala que eu não quero mais isso não é para a minha vida. É isso que essas pessoas estavam fazendo. E se você quer entender sobre apostasia, esse mesmo livro, lá no capítulo 6, versículo 4, ele vai explicar sobre apostasia. Continua no versículo 28 falando: quando alguém rejeita a lei de Moisés, morre sem misericórdia pela palavra de 2 ou 3 testemunhas, imaginai quanto maior castigo merecerá aquele que insultou o Filho de Deus e tratou com um profano sangue da aliança, pelo qual foi santificado e afrontou o Espírito da graça. Pois conhecemos aquele que disse: minha vingança eu retribuirei, e outra vez o Senhor julgará o seu povo. Coisa terrível é cair nas mãos do Deus vivo. O que o autor está dizendo, queridos, para esse tipo de pessoa que conheceu a Jesus, que entregou a sua vida para ele, fala: agora eu não quero mais nada com isso, não resta outra coisa a não ser o juízo. É isso, né? E o autor, ele fala coisa séria, ele compara a apostasia falando que é insultar o Filho de Deus, profanar o sangue da aliança, afrontar o Espírito da graça. Na verdade, ele está falando que aquele que apóstata, não sei, eu sou engenheiro. Um apóstata, ele peca contra Deus Pai, contra Deus Filho e contra o Espírito Santo. E ele termina dizendo: terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Queridos, infelizmente, a gente às vezes se depara em aconselhamentos com pessoas que estão abandonando a sua fé. Chegaram num ponto e falam: se a vida cristã é isso, eu não quero mais. Eu prefiro desistir. Se ser crente eu tenho que perdoar minha mulher, tenho que perdoar meu marido, eu tenho que tentar restaurar meu casamento, para mim chega, eu prefiro não ser crente. Terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Decida não retroceder. Amém? Quarto ponto, decida manter viva a sua esperança. Versículo 32 fala: porém lembrai-vos dos primeiros dias em que, depois de serdes iluminados, suportaste um grande desafio de sofrimentos. Algumas vezes foste expostos publicamente a ofensas, perseguições, e outras vezes vos associastes aos que assim foram tratados. Queridos, vida cristã não é ausência de dificuldades. Vida cristã não é ausência de perseguição, muito pelo contrário. Mas o que o autor está falando aqui é: lembra das coisas que você já passou quando você aceitou a Jesus, quando você iniciou a sua trajetória na fé. Queridos, eu creio que alguns aqui nessa manhã precisam se relembrar, trazer à sua mente quem você era antes de conhecer a Jesus, como você chegou aqui nesse lugar. Isso vai te trazer esperança. Amém? Quem você era quando chegou aqui nessa casa? Quem você era? Como estava a sua vida quando você chegou numa célula? Quando uma pessoa te convidou para vir num culto? Traga essas coisas à sua memória. Amém? 2 Timóteo 3,2 fala: de fato, os que desejarem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. De fato, todos que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Então eu não quero te desanimar. O que o autor fala aqui? Alguns que desejam viver piedosamente. É isso? Não todos. Então, queridos, nós vamos ser perseguidos. Você já foi? Se não, você vai ser. Não quero te desanimar, mas é a verdade, é a palavra de Deus. E se você já foi, você vai ser de novo.
Não fala amém, né? Não vai mudar. Não vai mudar a palavra de Deus, mas é verdade. Eu lembro de várias situações, queridos, no meu trabalho. De fato, teve uma época no meu trabalho que uma pessoa me perseguia. E ele era um diretor muito influente, e ele me perseguia. E eu não tinha feito absolutamente nada para esse cara, mas ele me perseguia de uma forma que era, assim, tipo, pesada. Eu lembro que uma vez eu estava fazendo uma apresentação para o presidente da empresa. E estavam todos os diretores, e eu fazendo uma apresentação. E ele falava, mentira. O que você está falando é mentira. E eu lembro que o presidente falou, cara, segura aí, deixa ele falar. Ele falou, não vou deixar, ele está mentindo. Não fiz nada para esse cara. Eu só era crente. Outra vez eu estava apresentando um negócio, e ele falou, por que você está falando isso? Eu falei, por causa disso e disso. Continuei apresentando. Ele falou, mas por que isso? Eu falei, por causa daquilo e daquilo outro. Fui argumentando. Ele pegou, fechou o computador, pegou as coisas dele, saiu da sala. Me deixou falando sozinho. Queridos, nós vamos sofrer perseguição. E essa era perseguição no trabalho. Amém. Jesus estava comigo. Ele não conseguiu me mandar embora. Ele se aposentou antes de eu sair. Amém? Mas de fato todos nós vamos passar por isso. De fato aqueles homens e mulheres, voltando ao contexto do livro, eles estavam passando por grandes provações. O texto diz insulto público, prisão, perda de propriedades. Versículo 34 fala, pois não só compadecestes do que estavam nas prisões, mas também aceitastes com alegria o confisco dos próprios bens, sabendo que tendes posse de algo melhor e permanente. Na verdade, o autor está dizendo aqui que aquilo que nós temos permanentemente, o nosso tesouro, ele é maior do que aquilo que a gente pode perder hoje temporariamente. Amém? O que podem nos fazer os homens? O que pode tirar de nós se o nosso verdadeiro tesouro não está aqui? Queridos, nós usufruímos de coisas nessa vida, mas de fato nós não vamos levar nada dessas coisas. Aqui eu quero trazer uma ilustração. Eu lembro que eu fazia faculdade, tinha uma pessoa muito rica que fazia faculdade comigo e ele usava Rolex. Para quem não sabe, Rolex é um relógio muito caro e você não consegue comprar um Rolex. Você precisa entrar na fila. É um negócio... E cada dia, eu coloco aqui porque eu usava na mão direita. Todo mundo usa na mão esquerda, a maioria, ele usava na mão direita. E era perceptível. Eu olhava, é um Rolex. No outro dia era outro Rolex. No outro dia era um outro Rolex. No outro dia era um outro Rolex. Eu falei, cara, quantos Rolex você tem? Ele falou, eu tenho uma coleção. Meu pai tem uma coleção. E daí eu falei para ele, mas você não tem medo de perder? Ele falou, não, isso aqui é tudo réplica. Os originais ficam no cofre na minha casa. Então, o que pode tirar de você se o seu verdadeiro tesouro não está aqui? As coisas materiais, sua saúde, de repente uma turbulência nas emoções. Queridos, aquilo que nós realmente somos, aquilo que nós realmente temos, não é aqui. É na eternidade. Amém? Portanto, não jogueis para fora a vossa confiança, ela vos trará grande recompensa, porque necessitais de perseverança para que alcanceis a promessa, depois de haverdes feito a vontade de Deus. Queridos, fazer a vontade de Deus sempre vai te desafiar. Pode falar amém. Se está tudo tranquilo, presta atenção. Fazer a vontade de Deus sempre vai te desafiar. Eu, essa semana, estava conversando com um cliente, um homem cristão, um cara super correto. E a empresa dele estava indo muito bem. E ele falou, Alisson, numa reunião, eu fui desafiado por um missionário. E eu falei, eu vou dar 10% das finanças da minha empresa para missões.
Saí motivado daquela reunião. A partir daquele dia, o meu principal cliente parou de me pagar. E ele me deve $450 mil. Falou, o chicote estalou nas costas. É um desafio. Deus vai desafiar. Deus, de repente, queridos, Deus está desafiando você nesse ano. Eu creio que Deus está falando com você esse ano sobre alguma coisa que é um desafio. Você está pensando, é maluquice da minha cabeça. Mas Deus nessa manhã vai confirmar com alguns de vocês. Isso não é maluquice. A vontade de Deus sempre vai ser um desafio para a gente. Amém? Versículo 37. Pois aquele que vem virá dentro em breve e não tardará. Mas o meu justo viverá pela fé. Queridos, não perca a esperança. Que o texto diz, aquele que vem em breve virá. De fato, Jesus está às portas. Amém? Olhe para Ele. O justo viverá pela fé. Nós precisamos recuperar essa teologia. Que o justo vai viver por fé. Nós vivemos por fé. Encerra no versículo 39 esse texto. Começa Hebreus 11 falando sobre os heróis da fé. O justo vai viver da fé. Nós ainda vivemos de fé. Você é um cristão? Você vive de fé. Você vive pelo que você não vê. Muitas vezes a sua realidade é diferente daquilo que você acredita. Mas você precisa acreditar na verdade. Viva por fé. A verdade é superior à sua realidade momentânea. Amém? Nós vivemos uma teologia triunfalista, que tudo vai dar certo, que nós vamos tomar posse, que nós vamos conquistar, que a gente vamos lá. Queridos, não é verdade na maioria das vezes. Mas o justo viverá pela sua fé. E o texto termina falando de dois tipos de pessoas. Ele classifica pessoas em duas classes: os que recuam para a destruição e os que creem e serão salvos. Amém? Que nós possamos declarar, como o versículo 39 diz: nós, porém, não somos dos que recuam para a destruição, mas sim dos que creem para a preservação da vida. Amém? Fica de pé no seu lugar.